7 de fevereiro. É hora de você parar de agir como se fosse vítima. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Podemos contar com o fato de que existem forças malignas invisíveis que foram designadas para matar, roubar e destruir tudo de bom em nossa vida. A Bíblia ensina claramente que essas forças demoníacas se reúnem para cometer atos de agressão contra os santos, e isso inclui você e eu. Essa verdade está evidente na Bíblia, pois Paulo escreveu muitos versículos sobre as armas espirituais, a armadura espiritual e sobre como devemos resistir a essas forças demoníacas invisíveis. Mas é muito importante abordarmos esse assunto com a atitude certa. Por causa da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição dos mortos, as forças do inferno já foram derrotadas. Entretanto, embora elas tenham sido legalmente despojadas de sua autoridade, de seu poder, elas continuam a percorrer essa terra, executando atos malignos como criminosos, bandidos, vândalos e assassinos. E assim como os criminosos que se recusam a se submeter à lei, esses espíritos malignos continuarão a atuar neste mundo até que algum cristão use a autoridade que Deus lhe deu para impor a eles sua derrota. Precisamos tomar posse desta verdade. Essas forças demoníacas estão legalmente despojadas da sua autoridade e estão derrotadas. Não somos cristãos fracos que estão passando por dificuldades e estão de algum modo tentando descobrir como lidar com os ataques do diabo. Não estamos meramente tentando descobrir com muito esforço como sobreviver. A morte e a ressurreição de Jesus nos deram a autoridade legal para mantermos Satanás debaixo dos nossos pés, de modo que devemos sempre garantir que vamos abordar a batalha espiritual como vitoriosos e não como vítimas. Analisemos Colossenses capítulo 2, versículo 15, a fim de recebermos uma revelação melhor acerca da vitória que Jesus já conquistou para você e para mim através da sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Paulo nos diz que Jesus publicamente os expôs ao desprezo. A palavra publicamente foi extraída da palavra parresia, uma palavra que é usada ao longo dos livros do Novo Testamento para denotar ousadia ou confiança. Usando a palavra parresia, Paulo declara que quando Jesus estava terminando de tratar com Satanás, sua vitória sobre o diabo não se deu de forma silenciosa. Ao contrário, Jesus expôs e exibiu com ousadia, confiança e em alta voz o inimigo, agora morto, diante dos exércitos do céu. Não se deixe enganar. Quando Jesus publicamente os expôs ao desprezo, foi um show tremendamente espetacular. O versículo continua: publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra triunfar foi extraída da palavra grega triambeuo, que é uma palavra técnica usada para descrever um general ou um imperador retornando de uma grande vitória no território inimigo. A palavra triunfo era usada especificamente para descrever o desfile triunfal do imperador quando ele voltava para casa. Quando um imperador ou general retornava cavalgando pelos portões em seu cavalo grande, poderoso e belo, ele vinha acompanhado pelos seus guerreiros vitoriosos, que também pareciam gloriosos após a batalha triunfante. À medida que o desfile continuava, os armamentos e os tesouros capturados do território inimigo eram exibidos de forma grandiosa para todos verem. O grande finale dessa procissão triunfal era o próprio governante estrangeiro. Esse governante havia sido espancado e preso em cadeias e agora era obrigado a andar em desgraça, vergonha, desonra, constrangimento e humilhação,
enquanto as multidões de pessoas vinham celebrar sua derrota e dar uma espiada no oponente que um dia havia sido poderoso, mas agora estava totalmente derrotado. Assim, quando Colossenses capítulo 2, versículo 15, declara que Jesus triunfou sobre os poderes malignos, essa palavra está declarando explicitamente que Jesus desmantelou o inimigo pedaço por pedaço, enquanto despojava completamente os principados e potestades. Quando Jesus terminou de lidar com essas forças demoníacas, elas haviam sido completamente saqueadas, despojadas até a nudez total e deixadas sem nada nas mãos para retaliar. Por causa das palavras parresia e triumbeu, Colossenses capítulo 2, versículo 15 transmite esta ideia. Ele entrou galantemente no céu, cavalgando para celebrar sua vitória e a derrota de Satanás e de suas forças. Como parte desse processo triunfal, ele exibiu os despojos capturados da mão do inimigo. Mas o maior espetáculo de todos ocorreu quando o próprio inimigo foi publicamente exibido como alguém capturado, desonrado, incapacitado, derrotado, humilhado e despojado. A vitória de Jesus sobre Satanás foi um acontecimento solene. Quando Jesus retornou, ele estava totalmente triunfante. A festa que o céu deu naquele dia foi majestosa. Todos os exércitos do céu vieram para celebrar a vitória de Jesus e a queda e derrota de Satanás. Bem ali, diante de todos, Jesus exibiu o diabo e suas tropas, para que todos pudessem saber que esse inimigo não tinha mais o direito legítimo ou as armas necessárias para prolongar seu governo de terror. Mais uma vez, Satanás não é uma força que estamos tentando derrotar. Ele já está derrotado. Mas pelo fato de que poucos cristãos sabem como usar efetivamente a autoridade que Deus lhes deu para resistirem a Satanás, ele continua tentando operar ilegalmente e causar danos às almas dos homens e até à própria criação. Independentemente de que estratégia demoníaca possa se levantar contra você neste dia, ou de quantos demônios estejam reunidos para sua destruição, você nunca tem de ser derrotado. Jesus saqueou o inimigo quando ele ressuscitou dos mortos. Assim, quando se olha no espelho, você precisa aprender a se ver como alguém que já tem a vitória. Você já tem a autoridade necessária para manter Satanás debaixo dos seus pés, que é o lugar dele. Lembre-se, você não é mais uma vítima, você é um vencedor. Minha oração para hoje. Senhor, agradeço pela vitória que tu conquistaste pela ressurreição dos mortos. Ninguém mais poderia ter feito o que tu fizeste por nós. Tu invadiste o inferno, quebraste o poder das suas forças demoníacas, capturaste a artilharia deles e amarraste o diabo. Porque tu fizeste tudo isso, tu nos libertaste. Tu és o nosso grande vencedor, o nosso grandioso campeão, e tu és o Senhor de todos os senhores. Obrigado por me lavar com o teu sangue e por me conceder a honra de ser chamado um filho de Deus e um co-herdeiro contigo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que Satanás não é uma força que estou tentando derrotar, porque ele já está derrotado. Uso a autoridade que Deus me deu para resistir a ele e ele foge de mim. Não importa que estratégia demoníaca possa se levantar contra mim neste dia, ou quantos demônios possam tentar se reunir para minha destruição. Eu nunca tenho de ceder à derrota. Quando olho no espelho, vejo alguém que já tem a vitória. Tenho a autoridade necessária para manter Satanás debaixo dos meus pés, que é o seu lugar. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você encara a vida como se fosse um campeão vitorioso ou uma vítima passando por dificuldades? 2. Você cede à derrota rapidamente ou fica firme e se recusa a ser derrotado? 3. Que mudanças você poderia fazer em seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes para ajudá-lo a manter uma abordagem mais vitoriosa com relação à vida?